início à nossa palestra de hoje com a prece de Cáritas. Então vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos, estarmos só aqui e agora, esquecer as nossas preocupações, agradecer, neste momento de prece, e para que a gente possa ter um início de semana abençoado e protegido por Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim seja. Vamos então para mais uma palestra. Eu sou Andréa Silvestre, sou trabalhadora do GEAL. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre algumas limitações nossas, né? Então, a gente tem vivido alguns dias, né, alguns meses aí com tanta novidade, com tanta coisa diferente acontecendo no mundo, e eu acredito que a gente tem renovado algumas atitudes. E eu coloquei aí nos comentários o nome do livro, tá? Que eu me inspirei para fazer essa palestra. E eu dei o nome dela de Princípios das Nossas Limitações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas atitudes, tá? Dentro de tudo que anda acontecendo no mundo, a gente ficou um pouco perdido até para saber o que é que a gente deseja. Eu acho que o maior desejo da humanidade hoje é a saúde. Eu acredito que nós colocamos a saúde lá em primeiro lugar. E também acredito que Deus está cada dia mais próximo da gente. Eu acredito que nesses últimos meses nós
aceleramos, né, as nossas orações, nós colocamos elas com mais fervor, inclusive a gente teve mais tempo para isso, e isso fez com que também a gente mudasse algumas atitudes que momentaneamente a gente pode estar pensando que essas atitudes são aquelas do plano terreno. E a gente às vezes esquecia de que a gente precisava renovar essas atitudes até mesmo para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Porque a gente sabe que a gente está aqui de passagem. E tudo que aqui a gente plantar, né, a gente vai colher de alguma forma, sem culpar ninguém, né? Muito menos dar culpa aí para o coronavírus, enfim, para as doenças que muitas das vezes são geradas por nós mesmos. E aí algumas perguntinhas, né, ficou aí para que a gente refletisse. O que a gente quer hoje, né? Qual a nossa vontade? E uma outra pergunta que eu sempre me faço e sempre ouço as pessoas fazendo é sobre a felicidade. O que é ser feliz para você? O que te faz feliz? E você vai ouvir dezenas de coisas sobre a felicidade, tá? Eu costumo dizer que uma pessoa com 90 anos, né, um idoso com 90 anos, uma idosa, o que é felicidade para ele? É poder se alimentar, poder ir ao banheiro sozinho, tomar o seu banho, fazer as suas necessidades, né? Então eu acredito que esse idoso, com toda certeza, ele é feliz quando ele consegue essas coisas simples para nós hoje. E a gente às vezes não reflete sobre essas pequenas coisas. Então, o que é felicidade? O que é ser feliz para você, né? E aí tem algumas definições que alguns trechos do livro que eu trouxe para a gente falar aqui hoje, tá? Então, definir cada uma das nossas necessidades é fundamental para o êxito naquilo que buscamos. Ou senão, acabamos buscando o que não queremos e desejando o que não nos faz feliz. Que na verdade, a gente nem às vezes sabe o que a gente quer. Quando a gente faz as nossas orações, quando são orações ditadas, né? Simplesmente, eu preciso fazer uma oração. Muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente pede, porque a maioria das vezes a gente pede, dificilmente a gente agradece, né? Então a gente precisa olhar bem para isso também. E o que a gente pensa com relação às atitudes, né? Essas nossas atitudes que a gente vem renovando com o decorrer dos nossos anos, do nosso aprendizado, do nosso estudo, das palestras que a gente ouve, dos livros que a gente lê, dos irmãos que compartilham com a gente no atendimento fraterno as suas histórias de vida, né? Então, quantas coisas que a gente vem renovando, né? Quantas atitudes a gente vem falando sobre elas e às vezes é difícil a gente fazer essa mudança, né? Então, tudo que existe, né, e acontece é efeito dos nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa, a gente age, né, com relação àquilo que a gente está pensando. Então, primeira atitude que eu entendo que seja importante neste momento é a renovação dos nossos pensamentos. Eu lembro que no início da pandemia, a gente queria saber sobre a doença, queria saber o que andava acontecendo. Às vezes a gente colecionava no dia reportagens para estar atentos, para saber quantas mortes, quantos contaminados, né? E a gente não se preocupava em quantas pessoas tiveram contato com a doença e que também melhoraram, que também tiveram melhoras e que também foram livres da doença em algum momento.
né? Sei da grandiosidade da doença, mas enfim, aquilo começou a ser tão do nosso dia a dia que algumas pessoas adoeceram. A gente conhece pessoas com depressão, com síndrome do pânico, vindas não só da pandemia, já eram pessoas que realmente já tinham, né, algumas ações, algumas atitudes que faziam com que isso pudesse, em algum momento, acontecer. Mas com a pandemia ela se acelerou, né? Então eu vejo que a gente precisa parar um pouco de olhar para isso e ainda comentar sobre a doença, sobre tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? Então, é importante a gente saber? É importante. É importante saber dos cuidados? É importante. Eu vejo que hoje nós estamos mais seguros com relação à doença porque a gente já viu pessoas que se safaram dela de alguma forma, né? Mas a gente não pode ficar com o pensamento só naquilo, apesar de que existem outras doenças, existem pessoas que no início pararam os seus tratamentos de câncer, de pressão alta, de doenças crônicas, diabetes, que faziam com que elas ficassem imunes não, que elas ficassem, quanto mais elas deixavam de fazer os tratamentos, elas ficavam mais propícias à doença, né? A outras doenças. Então, olha só a importância da gente trabalhar os nossos pensamentos. Porque quando a gente olha uma notícia ruim, a gente vai ficar aqui ouvindo aquilo o dia todo. Imagine como fica o nosso pensamento. A gente só fala nisso. No café da manhã, no almoço, no jantar. Então, a gente precisa realmente entender que isso é importante. Que os nossos pensamentos é uma das atitudes que a gente precisa renovar. Não estou dizendo ter pensamentos positivos ou só ser positivo sem que você esteja, né? Isso também não é uma verdade. Mas você, quando você tem aquele pensamento, você fazer uma oração, fazer uma prece, para que aquele pensamento se distraia de você, né? Porque realmente ele fica ali consumindo você no seu dia a dia, tá? Então, o que a gente precisa saber, né, com relação a tudo? A gente precisa ter conhecimento, a gente tem que ter o saber, né? E a gente precisa também, com relação aos nossos desejos, às nossas vontades e aos nossos pensamentos, a gente precisa saber, né, fazer os nossos pedidos, saber quais as nossas vontades e o que deixa a gente feliz. E também o querer fazer. Então, quando a gente fala em renovar atitudes, eu preciso querer renovar essas atitudes. Muitas das vezes a gente fala, mas eu faço isso há 20 anos. Então, você está fazendo há 20 anos e essa sua limitação de fazer assim dessa forma, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E é o que realmente a gente, às vezes, eu faço a minha oração matinal da mesma forma. Talvez a gente possa fazer uma mudança de oração, uma oração que venha do seu coração, uma prece que venha do seu coração, que com certeza vai mudar os resultados, né, das suas ações. E aí não tem como a gente não falar de sofrimento, né, nesse momento em que a gente vive hoje, por exemplo. Aí você fala, bom, a gente precisa agradecer, nós estamos aqui, né, a gente não tinha certeza se a palestra ia ser presencial ou não. De alguma forma a gente está aqui online, justamente por causa de uma situação. E a gente ouve pessoas que gostariam muito de estar presencial, ouvindo uma palestra, tomando às vezes um passe, falando com algum trabalhador sobre as suas dores, né, essas dores novas que a gente conhece muito bem por aí, né, que vem vindo aí com a pandemia de uma forma bem grandiosa. Então, os sofrimentos do mundo hoje, por exemplo, não só nosso aqui
em São José do Rio Preto, mas hoje o mundo vive, né, com o problema do desemprego, com o problema da própria doença, das perdas das famílias, né, e a gente vê outros males também, outras enfermidades acontecendo, tá? E também eu vejo que nesse momento de pandemia houve muitos excessos. A gente se exagerou às vezes, não falo nem nos cuidados, porque os cuidados eles são necessários, mas por exemplo, quando a gente tem familiares que tá no grupo de risco, a gente se distanciou por segurança, mas a gente está aqui hoje se vendo, né? A gente está aqui batendo um papo sobre atitudes, sobre renovar atitudes, enfim. E eu acredito que isso pode ser levado também, a tecnologia nos propicia a gente estar olhando para aqueles que estão longe, que não estão no nosso contato físico diariamente, porque eu acredito que isso também adoeceu muitas das pessoas, né? Então a gente precisa olhar muito para isso também, né? Então eu vejo que a questão das atitudes, eu não digo que são antigas, porque eu acredito que a gente ainda vê a ambição de muitas pessoas, as paixões exacerbadas, e a gente olha para isso de uma forma em que esses excessos, né, às vezes a pessoa ela não acredita na doença, então ela também não usa a máscara, ela não faz a higienização das suas mãos, e muitas pessoas brigam, né, quando tem que entrar. Já vi em porta do supermercado, quando o funcionário pede para voltar para pegar a máscara, as pessoas ficam totalmente né, bravas, irritadas, principalmente aquelas que não acreditam ainda na doença, enfim. Então a gente vê também alguns exageros, a gente viu os exageros acontecendo com relação aos supermercados, né? As pessoas indo buscar coisas no supermercado como se as coisas fossem acabar, e às vezes fazia falta para outras pessoas. Então a gente vê aí o excesso da compra de coisas às vezes que não tinham necessidade, tanto é que a gente viu que não tem necessidade, tá? O egoísmo, né? Na verdade, a gente pode chamar de egoísmo. E aí, para que a gente possa trazer para esse momento aqui, eu trouxe algumas definições importantes. A inteligência, a vontade e o pensamento. A inteligência, na questão 23 do Livro dos Espíritos, fala sobre a capacidade de raciocínio que o espírito possui. Então a pergunta o que é o espírito? Aí a resposta dos espíritos é o princípio inteligente do universo. Então, o nosso espírito tem a inteligência, no nosso corpo físico, né? Aí vem a vontade, capacidade através da qual tomamos posição frente ao que nos aparece. Diante de um fato, podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. E aí o pensamento. Na questão 89, também do Livro dos Espíritos, existe a seguinte questão. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, e claro que um atributo da nossa alma, né? E então eu gostaria que a gente pensasse sobre essa questão. E falando em pensamento, existem tantas palestras que falam sobre os pensamentos, sobre as preces, sobre as orações. Eu falo que o Evangelho no Lar ele se intensificou nesses meses. Eu, né, em home office, eu faço o Evangelho
Não todos os dias, mas quase todos os dias. No início, eu conseguia fazer todos os dias. Hoje, às vezes, eu não tenho condições por estar, às vezes, em lugares que não são propícios para fazer. Mas não faço mais só aos domingos, às 8 horas da noite, né? Eu faço ele todos os dias que são possíveis, justamente para realmente alimentar os pensamentos, aumentar a nossa coragem, a nossa esperança, porque é tudo tão incerto, né? Diminuir a nossa ansiedade. Então é por isso que é importante esse trato aí com a nossa alma. E aí Buda diz o seguinte, né? Que o segredo da nossa saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro e nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. E hoje, essa frase, ela cabe muito bem, porque a gente não sabe o que vem amanhã, né? A gente fazia, por exemplo, falando nos nossos desejos, no que a gente quer, né? Isso eu não posso fazer uma previsão para daqui 10 anos, um planejamento para daqui 10 anos, né? Eu preciso olhar para a próxima semana. Então a gente precisa também fazer esse olhar, né? Não ficar sofrendo com o que vai acontecer daqui 10 anos. A gente hoje faz planejamento para as empresas, geralmente você faz um planejamento anual para a empresa. Hoje a gente faz trimestral. Com a pandemia, né, isso a gente já vinha fazendo desde 2019. A gente está fazendo mensalmente os planejamentos, porque a gente não sabe. Cada dia existe uma novidade, cada dia existe uma notícia sobre o que a gente está vivendo. Então, sabiamente, né, Buda disse que a gente precisa viver o presente. E eu penso que 90% da população brasileira que tinha, né, uma ansiedade um pouco exagerada, ela se tornou 99%, porque a gente vê isso em todos os momentos. Eu, que uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que medita, que faz, né, todo o milagre da manhã que a gente chama lá, né, que a gente trata de algumas, faz oração, para e pensa no dia, já não levanta saindo e vai fazer as coisas, a gente se programa pela manhã, né, faz uma prece, uma oração, um exercício físico, a gente se programa para aquele dia, né. Eu fiquei ansiosa, imagine as pessoas que já eram, né. Então a gente precisa olhar muito para essa atitude de viver o amanhã, viver o futuro muito longe, né? Porque quantos planos tínhamos para 2019, né? E quantos planos foram destruídos? Talvez a gente nem mais tenha aquele querer, nem mais tenha aquele desejo, né? Então a gente precisa olhar muito para isso. Uma outra coisa com relação à inteligência, vontade e pensamento, eu penso assim: decida ser diferente. Porque quando você decidir ser diferente, você está usando da sua inteligência, certo? Então a gente sabe que precisamos ser diferentes. Cada um aí de vocês sabe do que eu estou falando. Cada um sabe o que é que a gente precisa mudar, né? Melhorar. Não é culpa nem do outro, isso é eu que preciso resolver, tá? Depois, deseje mudar sua vida. Então isso aí é a vontade, aquilo que eu desejo mudar na minha vida. A minha vida é responsabilidade minha, tá? Então eu sou responsável por mim. E mantenha o campo propício para essa realização. Onde está o campo propício para a realização da nossa mudança? Está no nosso pensamento. Então o nosso pensamento é quem vai nos direcionar, nos dar norte para que a gente faça as nossas mudanças de atitudes, né? Eu também olhei no livro O Céu e o Inferno, lá no item 16, diz exatamente assim:
sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. E o castigo, como meio de alcançá-la, temporário. A noção mais comezinha da justiça humana prescreve se não pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem. Tá? Então isso está no livro Céu e Inferno, no item 16. Bom, então tá. Então, para que eu seja feliz, eu preciso praticar o bem, né? Então, e também se falando aqui da justiça humana. A justiça humana prescreve, porque a justiça é divina, né? Ela não é humana. Então, a gente precisa estar caminhando sempre para fazer o bem, porque é no bem que a gente vai conseguir, com toda certeza, fazer essas mudanças de atitudes nossas, né? A gente fala muito da caridade, né? Da renovação, da reforma íntima, e isso realmente faz toda uma diferença na nossa vida. Já fazia, hoje eu acredito que faz muito mais diferença. E uma outra pergunta que eu gostaria de deixar para que a gente refletisse é com relação ao que eu aprendi nesses últimos meses, nesse 2020, né? Que já está quase acabando. Quais foram os aprendizados? Quais foram as atitudes que eu já consegui renovar em mim? Né? E não olhar isso para o outro. É claro que a gente às vezes quer que o outro faça mudança de atitude porque a gente sabe que é bom para ele, mas não necessariamente é nossa responsabilidade. Às vezes a gente até machuca as pessoas quando a gente exemplifica um acerto de um filho para o outro, né? E isso também faz com que a gente seja injusto. Então, por isso que eu falo que a justiça não é humana, né? Não é nem eu que eu falo. No livro Céu e Inferno fala muito bem isso. A justiça prescreve, a justiça humana prescreve para a justiça divina, porque é com a justiça divina. E como eu faço para ter essa justiça divina? Que sendo o homem de bem, eu com toda certeza eu vou estar bem próximo dessa felicidade que a gente vem buscar, né? Claro que a Terra é uma escola, então eu acredito que a gente precisa se aperfeiçoar por aí, né? Muito bem. Para a gente finalizar, tem uma coisa que eu sempre vejo, né? Algumas frases que são prontas que eu sempre faço uma reflexão. Uma delas o silêncio é uma prece. Então, em se falando em pensamento, eu às vezes discordo dessa fala. Por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente está naquele dia turbulento, né? E a gente vai, por exemplo, para casa religiosa, para casa espírita, assistir uma palestra. Então, imagina o que você vivenciou naquele dia, né? O que você experimentou de sentimentos naquele dia. E aí você para ali na casa espírita, ouvindo aquela musiquinha, e aí você fecha os seus olhos e fica em silêncio, não conversa nem com o companheiro da direita, nem com o da esquerda, fica sozinho. Só que muitas das vezes a gente fica pensando o que aconteceu no dia, né? Então, não concordo às vezes que o silêncio é uma prece, mas sim que a prece silencia a nossa mente. Nisso eu acredito. Então, quando eu estou nesse momento de pensamentos exagerados, eu paro onde eu estiver e faço prece, né? Porque nesse momento a minha mente vai parar de pensar naquilo que estava me incomodando no dia a dia, né? Nesse meu dia. E muitas das vezes, já aconteceu comigo, não foi nenhuma nem duas vezes, nessa prece, nessa parada, eu consegui trabalhar, por exemplo, o resultado ou resolver uma problemática que durante o dia eu não consegui resolver. Então é isso, é silenciar a mente. Então, por exemplo, parar para respirar. Muitas pessoas às vezes não acreditam na meditação,
ou dizem que não sabem fazer a meditação. Mas a meditação é muito simples, não tem muito segredo, não tem posição, não tem nada disso. É você se aquietar, faça uma oração, insiste em pensamentos bons, em repetir palavras boas, ou simplesmente respire. Então fecha os olhos, inspira e expira. Solta o ar, entra o ar pela boca, pelo nariz, sai pela boca. Ou entra pelo nariz e sai pelo nariz mesmo. Mas você fica, olha, então é parar e pensar. Não, respira, não pense em nada nessa hora. Você pode até falar, entra o ar, sai o ar, no pensamento. Todos os outros pensamentos vão embora. É isso, é meditar. Né? Então, esse é o exercício. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. E para que isso aconteça, né? Para que a gente possa buscar essa felicidade, para que a gente possa ir atrás dos nossos desejos, a gente precisa desejar certo. O que é que a gente deseja? Nem tudo o que a gente deseja acontece. Mas, por que eu acredito nisso? Porque existe sempre uma diferença em falar o que desejamos e, evidentemente, o que desejamos. Tá? Existe uma grande diferença. A gente fala que está bem e não está. A gente fala que está feliz e não está. São as atitudes que mostram. Né? Então a gente começa a olhar para isso. Se a gente vê isso no outro, as pessoas veem isso na gente. Né? Então são as atitudes que acabam falando, que acabam mostrando isso pra gente. Então desejar certo é uma das nossas renovações de atitude. Então pensamento, desejar o certo, né? Muitas pessoas conhecem fumantes. A gente fala muito isso no Desaate, lá no Francisco de Assis, né? Que existe um trabalho com eles. Muitos deles dizem que desejam a saúde, tá? Mas são fumantes, né? Ficam naquela limitação ali de não conseguir parar o vício, por exemplo. Muitas pessoas que são agressivas, elas pedem paz. Elas vivem pedindo paz, eu quero ter paz, e são pessoas agressivas. Então, não faz sentido o que elas desejam com aquilo que elas falam ou com aquilo que elas praticam, né? Existem críticos que possuem discursos de união, né? No crítico, quando a gente fala, é crítico destrutivo. Aquele que só fala para te destruir, não para te ajudar, né? Então, a gente tem que olhar essa questão crítica aí também, né? Então, como que a pessoa fala em união se ela só critica, né? Se ela só tem o hábito da crítica? Então, a gente precisa aprender a desejar o que é certo. Devemos também aprender a desejar certo, ou seja, ter um esforço moral, tá? Muito se fala sobre a moral hoje, né? O esforço dos nossos valores morais. Por tudo que a gente conheceu e vivenciou, não vou falar nem 10 anos para trás e nem o ano passado, só em 2020, quanto que a gente tem para aprender sobre a questão do esforço moral, né? O que é certo, o que é errado, a gente sabe, né? Coisas pequenas que às vezes a gente fazia, a gente olha e fala, não, isso não é legal, né? Isso está dentro da moral. A gente vê aí tudo que aconteceu com a nossa política, com a nossa economia e que vem acontecendo ainda, né? Outra coisa, a confiança. Mas não é a confiança em você apenas. A confiança em Deus, em Jesus, que é a fé. Eu acredito que a gente precisa exercitar muito a fé, né? Nesses dias tão turbulentos, nessas dificuldades um pouco exageradas e difíceis que a gente vem vivenciando. Quantas pessoas vêm vivenciando, né, dificuldades enormes no trabalho, na saúde, na família, né? Então a gente precisa ter muito essa confiança. Eu acredito que ela precisa ser alimentada diariamente. Repudiar os nossos maus pensamentos e as nossas más atitudes de todas as formas, tá? O tal do jeitinho brasileiro,
Isso eu acredito que a gente aprendeu muito sobre isso neste momento tão difícil, né? Cada um de nós temos pessoas que a gente conhece que passaram por diversas dificuldades neste momento, no trabalho, na família, na própria saúde, né? Então a gente precisa pensar que tudo aquilo que aconteceu é um aprendizado e não repetir aquilo que às vezes fugiu dos nossos valores morais. Porque eu acredito que aqui na Terra a gente só vem aprender o que são valores morais e quais esses valores eu preciso aprender ou preciso melhorar em mim. Eu vejo que isso é uma grande renovação, né? E na questão 641 do Livro dos Espíritos, eu também vou finalizar com essa questão, porque realmente ela nos traz bastante reflexão sobre. Questão 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, os nossos desejos precisam ser mudados, né? Por quê? Se eu desejo fazer o mal para alguém, tá? Por vingança, pelo que seja, e eu não consegui fazer porque eu não tive brecha para isso, ainda assim, só desejando e não fazendo, ainda eu sou culpado, né? Isso eu achei assim fantástico. Então, por isso a renovação de atitudes. Por isso a gente precisa olhar muito para essas questões dos nossos desejos, né? Que existem desejos ocultos em nós que são muito prejudiciais a nosso espírito, a nossa vivência, a nossos valores morais. E a gente precisa tentar renovar isso em nós, né, de alguma forma. Estamos condicionados a não mudar, porque sempre a gente diz assim, somos assim, né? Sou assim, pronto. E isso não é verdade, pois nós não somos assim, nós estamos assim. Porque a gente sabe que para que a gente possa evoluir espiritualmente, a gente precisa fazer essas mudanças, fazer essa renovação de atitudes, né? Então é muito bacana o livro, se vocês puderem ler. Eu coloquei nos comentários, e se tiver alguém que precisar de alguma coisa, pode me pedir, não tem problema nenhum. Então, estamos assim. Então, somos a obras de Deus em processo de transformação. A gente consegue sim fazer a nossa transformação. Até Divaldo fala muito sobre transformação moral, né? Transformação íntima, né? Eu vejo que realmente a palavra transformação fica às vezes até melhor que reforma, né? Então eu acredito que nós estamos aqui para nos reformar intimamente e renovando as nossas atitudes. E o sentimento de felicidade pertence aos que possuem o próprio desejo de mudança sob o controle. Então, para que a gente finalize o nosso bate-papo de hoje, é isso. O sentimento de felicidade pertence aos que possuem o próprio controle sobre essa mudança. Somos nós mesmos. Nós é que somos responsáveis por cada mudança em nós, né? Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês. E para que a gente finalize, eu vou colocar uma outra prece, tá? Vai ser o Pai Nosso, falado por Elizabeth. Vocês vão adorar, ela é ótima. Elizabeth Lacerda, ela faz o Pai Nosso meio cantado, né? Então a gente vai finalizar com esse Pai Nosso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje no GEAL para poder fazer esse bate-papo com vocês. Eu espero ter colaborado, tá? Porque isso foi bom para mim, porque a gente olha para isso também, né? Cada vez que a gente
é convidado, a gente vai estudar sobre o tema, a gente também faz, né, essas reflexões. Eu acredito que essa reflexão vai ficar para a semana toda, né? Então a gente vai finalizar aí com esse Pai Nosso como prece final da nossa palestra de hoje, ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Gratidão, que vocês tenham uma excelente semana. Obrigada a todos e que possamos renovar as nossas atitudes.